Como eu falei com vocês, nós paramos falando sobre petróleo e agora vamos falar um pouquinho desse petróleo no Brasil. O petróleo no Brasil começa, curiosamente, pelas mãos de um personagem da literatura brasileira, né? Começa com Monteiro Lobato. O mesmo Monteiro Lobato do Sítio do Capão Amarelo. Monteiro Lobato, na década de 30, né, um pouquinho antes ali, ele trabalhou, né, trabalhou junto com os Estados Unidos, trabalhou pelo governo brasileiro nos Estados Unidos, e lá ele observou de perto toda aquela ascensão da indústria petrolífera no território do Tio Sam. E ele percebeu que aquilo ali poderia ter futuro no Brasil. Tá? E ele, quando ele retornou, ele começou a falar, né, o Brasil tem que procurar petróleo. E aí, lógico, né, alguns políticos não gostaram dessa história, acusavam ele de querer entregar o nosso petróleo para os Estados Unidos, quando, na verdade, o que o Monteiro Lobato queria apenas era que o Brasil se desenvolvesse, né, com a exploração do petróleo aqui no país. Ele fez muita força para que isso acontecesse, para provar a existência do petróleo aqui no Nordeste. Tem até essa capa desse livro aí dele aí, ó, O Escândalo do Petróleo e Ferro. E algumas forças políticas, né, mais a população, claro, manipulada por esses maus políticos, criaram um movimento, né, o movimento do petróleo é nosso. Né? Nós temos que explorar, tem que ter exploração, mas que tem que ser feito pelo governo brasileiro, não tem que ser feito por empresas estrangeiras. E assim, né, em plena época aí do governo do Getúlio Vargas, isso vai começar, vai ter essa busca aí pelo petróleo no nosso país. Né? Então a gente vai ter esse projeto fortíssimo. Em 53, então, é criada a Petrobras. A gente não pode descontextualizar isso, quase que não sai. A gente não pode descontextualizar o fato de que nessa mesma época, nos Estados Unidos, aquela Standard Oil estava dominando o preço do petróleo no mundo inteiro. Então, como eu falei, né, na aula anterior, um dos países que começaram a tentar sair dessa ingerência toda, dessa forçação de barra por parte dos preços do petróleo dos Estados Unidos, foi a criação da Petrobras, uma empresa estatal, que era um setor completamente estratégico. Então foi fundamental, né, essa criação aí, mas se o governo brasileiro tivesse um monopólio, não teria outras empresas aqui. Então essa atuação aí estatal, né, essa atuação do governo aí, foi decisiva aí para que a Petrobras pudesse fazer não só a prospecção, né, mas também o refino e a comercialização aí. Então, para isso, você tinha que ter pesquisas, e muitas pesquisas sem o encalço das empresas estrangeiras. Então, o investimento foi muito alto. Né? Só que, quando chega nas décadas seguintes, vai ganhar mais força ainda a ação dessa multinacional, dessa empresa estatal. Por quê? Porque acontece aquele choque do petróleo, como eu falei na aula passada. O primeiro choque em 73 e o segundo choque em 79. Né? Isso aí faz com que o preço do barril suba consideravelmente. Isso aí provocou a crise no mundo todo. O Brasil também não ficou de fora aí. Então, isso afetou a nossa economia. Mas, de certa forma, isso acabou sendo bom também, vamos dizer assim. Vamos pegar um lado bom disso. Como o Brasil já estava exportando, já estava refinando petróleo, ele também já estava vendo aí a possibilidade de aumentar cada vez mais seu lucro. Né? Então, valia a pena investir na prospecção justamente por causa dessa questão do aumento do petróleo. É uma faca de dois gumes. Né? O aumento do preço do petróleo levou à crise, mas nós vislumbramos a possibilidade de também ganhar dinheiro com esse aumento do petróleo. Bastava investir um pouco mais na exploração do petróleo no nosso continente. E assim aconteceu. Né? Houve investimentos estatais,
pesquisa, 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 e já na mesma década aí é ampliada aí, né, acontece a concretização e ampliação das bacias que viriam a ser as maiores do Brasil, que é a bacia de Campos e a bacia de Santos, as duas maiores, de maior produção do petróleo nacional, que atinge aí 80% das nossas, da nossa produção. Temos aqui, ó, olha o monopólio não, né? A superioridade da Petrobras frente às outras empresas que têm agora a permissão, né, de explorar o petróleo aqui. Esse monopólio foi quebrado na década de 90, no finalzinho da década de 90. Estamos falando de governo neoliberal, né? Não esqueçam disso. Então, o governo aí se sentiu pressionado e precisava ter investimentos, precisava ter entrada de capital externo, principalmente para o grande projeto que eles queriam, que era a descoberta do pré-sal. Mas isso é um pouco mais à frente. Mas aí já é um sistema neoliberal falando bem alto aí, né? A própria Petrobras, para poder ter recursos, para poder investir cada vez mais, o que ela faz? Ela deixa de ser uma empresa de capital totalmente estatal e passa também a abrir suas ações na Bolsa de Valores. Ou seja, a empresa deixa de ser capital estatal e passa a ser empresa de capital misto. Lógico, com a maior parte das ações ainda nas mãos do governo brasileiro, mas já tem entrada de investimentos estrangeiros aí. E aí, com isso, entra um grande aporte, né, de recursos que vai possibilitar para que a empresa aí amplie consideravelmente o investimento em pesquisa e desenvolvimento também. Então, tem aqui, ó, os dois resultados, né, aconteceram. A empresa passou a pautar suas ações em alguns momentos de forma a atender os interesses do grupo privado, foi com essa entrada do capital externo, né, abrindo o capital, e também investiu em tecnologias de localização e prospecção inovadoras. Que prospecção inovadoras é essa? A gente vai ver isso aí acontecendo basicamente aí, né, do ano de 2006 em diante, que é a descoberta e o controle, né, da camada de pré-sal, né, em número de barris. Nós passamos a ter aí realmente uma riqueza maior. Eu, desde a época dos anos 97, 2000, por aí, esse período, eu escutava muito falar da autossuficiência do petróleo. O Brasil tem petróleo em grande quantidade, é autossuficiente. Ainda não tinha a camada do pré-sal, não. Essa autossuficiência é meio que questionada, porque o petróleo brasileiro não é um petróleo tão bom. O petróleo retirado do pós-sal, tá? É um petróleo pesadão, tem impurezas. Então, ele não tem um valor tão alto assim. Então, nós tínhamos que comprar um petróleo mais leve. Então, nós comprávamos petróleo leve, que era caro. Essa autossuficiência vai vir com a descoberta do pré-sal. Por quê? Porque o óleo do pré-sal, esse é um óleo leve. Então, a gente não precisa mais comprar esse tipo de óleo. Então, isso deu, vamos dizer assim, esse petróleo deu um gás, né, pra gente. Aqui um quadro para vocês poderem ler sobre a formação do pré-sal. Certo? Essa aqui é a região do sal, ó. Tá aí, Fábio? Tá atrapalhando. Essa aqui é a região do sal, então aqui a gente pode ver jazidas que a gente tanto explora e outros países também, mas quando você analisa, né, a camada do pré-sal, é uma riqueza muito maior se você fizer uma comparação com a camada do pós-sal, valeu? Aqui em cima, atualmente no cenário brasileiro, né, nós temos destaque, então, como eu falei, região sudeste, principalmente pela camada do pré-sal, mas outras áreas também possuem prospecção, como o Nordeste, na região ali do Recôncavo Baiano, né, aquela região ali é uma região produtora de petróleo, e também na Amazônia. Né, a Amazônia já foi mais no passado, não esqueça, já teve rebaixado. Isso explica o fato de ter petróleo na Amazônia. O gás natural, né, tão fóssil quanto o petróleo, e também facílimo de você transportar ele. Não esqueçam que gás é leve. Tem suas vantagens, menos poluente dos três combustíveis fósseis, mais abundante na natureza. Agora, tem um lado bom, tem um lado ruim. Né? O lado bom, ele auxilia na distribuição, aí, na manutenção dos preços, né? Porque você
tem a facilidade de deslocamento mais rápido, você com gasoduto você transfere grande quantidade de gás, isso faz com que relativamente haja aí um controle, aí, uma estabilização dos preços dos outros combustíveis. A formação dele é similar à do carvão e do petróleo, claro, porque é combustível fóssil. Ocorre geralmente aí junto, né, onde você encontra petróleo e encontra o gás. Agora, pode ter poços de petróleo sem gás. O que aconteceu ali? Possivelmente houve fraturas, rachaduras na rocha e o gás saiu por ali. Ele é gás, não esqueça. Né? E só vai encontrar o gás junto com o petróleo quando você tem aqueles bolsões de petróleo da jazida que são impermeáveis. Aí o gás não sai. Diversas possibilidades da aplicação do gás natural, certo? Nós temos aí gás veicular, gás para a indústria, então diversos setores têm utilizado esse gás. Em algumas outras regiões do planeta a gente vê ele usado até como fonte como arma, é o caso da arma geopolítica, como no caso da Rússia, por exemplo, que detém grande parte do gás natural que ele abastece o leste europeu. Então a gente vê que o leste europeu precisa desse gás, porque senão eles literalmente morrem, já que o gás proveniente da Rússia, grande parte dele é também até para calefação, ou seja, para aquecimento das casas, né, e funcionamento das indústrias também. E o que faz ter tanta importância naquela região é que o gás, como ele é transportado por gasodutos, então quilômetros e quilômetros de gasodutos da Rússia acaba passando por aqueles países do leste europeu. Então faz com que aquela região seja uma região extremamente importante do ponto de vista energético. Está aqui o ranking das maiores reservas provadas de gás natural, né, com destaque para o Irã, a Rússia, o Catar, o Turcomenistão e os Estados Unidos aqui. Os principais países produtores de petróleo também vão ter grande quantidade de gás. Nós estamos lá no rabo da fila, né, com apenas... Agora, não achem que isso aqui é provado, tá? A gente tem um pré-sal ainda que ainda tem que ser analisado direitinho. A nossa posição ela é muito modesta, mas não significa que a gente não tenha isso aqui. Claro que tem, né? Ainda mais agora com a camada do pré-sal. Boa parte da utilização do gás natural por parte do Brasil acontece nas termoelétricas, né, para aquecer a água, ter o vapor para poder gerar energia elétrica. E também no aquecimento de água e combustível veicular, gás natural, e apresenta perspectiva de boa expansão no país. Nós temos com a Bolívia o Gasbol, que é o gasoduto que vem de lá, que foi construído aí no ano de 97 e passou a ter operação em 99. Isso já deu dor de cabeça para o Brasil, porque o Brasil pagava preços muito baixos pelo gás boliviano e no governo no governo do Lula, o presidente Evo Morales, ele foi em campo, né? Ele estatizou a Petrobras, dizendo que a Petrobras, a partir daquele momento, passava a ser do governo boliviano, mas, claro, né, o que ele queria realmente era que o governo brasileiro sentasse para renegociar o valor pago pelo gás, que eram valores completamente absurdos de baixo, né? Era o valor mais baixo, se eu não me engano, da venda de gás natural no mundo. Alguns especialistas aqui no Brasil não gostaram tanto desse acordo com a Bolívia, né? Principalmente que eles diziam que o acordo era feito em dólar, já que é a moeda internacional, né? Em razão da transação ser internacional, está aqui, permitindo flutuação de valores, ou seja, se você coloca um acordo comercial em dólar, e a gente sabe que o dólar de vez em quando dispara, como é o caso de agora, o Brasil pode perder muito dinheiro com isso. Também falaram que existe uma dependência, ia se criar uma dependência externa desnecessária, já que o Brasil, né, apresenta as reservas significativas de gás no país. Ainda vejo muito para uma questão daquele negócio de governos de esquerda, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, o Evo Morales, Hugo Chávez. Então é mais uma questão de vamos nos ajudar. Outra, a priorização de uma matriz não renovável, mas poluente para a geração de energia elétrica, em detrimento da hidroeletricidade. Ou seja, para que vai estar investindo em gasoduto se a gente pode pegar esse investimento e abrir outras centrais
hidrelétricas, né, que vai ser uma fonte de energia renovável. Então, teve questionamentos dessa ordem também. Menor atração de investimentos para a malha de gasodutos internos do país, que é considerado aquém do desejado. Então, muitos investidores não viram com bons olhos investir num setor desse. Né? Se fosse uma outra coisa, de repente poderia ter maior captação de investimentos. Para um país desse tamanho, né, essa nossa malha de gasodutos ela está muito fraquinha. Tá? A gente vê que essa malha ainda tem muita coisa em construção ainda, né? Esses pontinhos que a gente pode encontrar são pontinhos de crescimento ainda operacional ainda. Uns são fluxo de operação, outros são fluxo de construção. Ainda tem que fazer ligação em alguns pontos desses, mas o litoral com certeza já tem bastante ponto. Hoje você já faz uma viagem daqui para a Bahia e você encontra postos de gás, mas quando você vai para o interior do país, esquece isso aí, que isso aí não te pertence. Aqui fala daquilo que eu falei sobre a encampação, sobre a estatização, né, da refinaria da Petrobras pelos bolivianos. E aí tudo resolvido aqui de forma política e diplomática, né? Simplesmente sentaram à mesa e fizeram uma revisão dos valores desses contratos pagos. Energia nuclear, né? Nossa energia nuclear pela fissão do urânio, esse particionamento, né, das moléculas de urânio U-238 ou U-235, não sei bem qual, é o que provoca essa liberação dessa grande energia. A gente entra nesse grupinho seleto, né, da energia nuclear, eu acho que mais por uma questão do contexto da época, né, plena época de Guerra Fria, aquele negócio do Brasil está muito ligado com os Estados Unidos, você tem ainda um governo dos militares aqui, que é plena década de 70, você tem isso, plena década de 70, o que acontece mesmo na década de 70, hein? Nós temos aí crise do petróleo, não é? Então, olha só como é que as coisas funcionam. Os Estados Unidos apresentam o mundo o poder da bomba, certo? Jogando 2 bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, a Fat Boy e a Little Boy. É jogado primeiro a Little Boy, a menor, depois a maior, e aí o mundo conhece estarrecido o horror da guerra nuclear. Lógico que a União Soviética não ia ficar atrás, e depois aqueles grupos, né, de países, vamos dizer assim, aliados dos Estados Unidos, também passam a investir nessa nova tecnologia. E pelo fato de ser uma tecnologia muito cara, nem todo mundo vai ter. Aqui, né, nós temos aí essa questão do petróleo, como eu falei, essas incertezas no preço, na flutuação do preço dos combustíveis fósseis, fizeram com que alguns países se motivassem a implantar esse tipo de energia. Como a energia é cara, demanda investimentos em pesquisa e tudo mais, lógico que o grupo de países que fizeram isso é muito pequeno. Agora, uma coisa é certa, né? O potencial energético gerado numa usina nuclear é muito maior do que o potencial energético gerado nos outros tipos de usinas. Aí você tem uma condição de uma pequena quantidade de pastilhas de urânio, você consegue produzir energia mais do que 2.000 caminhões, né, 60 mil caminhões de combustível. Eu acho que tem alguma coisa disso. Está aqui, ó. O urânio 235, por exemplo, gera cerca de 80 mil vezes a quantidade de energia do carvão mineral. Então é vantajoso demais, ainda mais no país, no mundo. Não vou nem falar país, vou falar no mundo. O urânio é um dos minerais mais abundantes que tem na face da Terra. Então vale a pena. Né? Agora, é complicado, né? Porque você tem os riscos ambientais que podem acontecer um vazamento de urânio, de radiação aí, com certeza. Então a capacidade, né, de investimento dessa tecnologia demanda muito pelo desenvolvimento econômico que o país passa. Então a gente vai ver aí, né, que a maior concentração de termoelétrica está onde? Nos Estados Unidos, países europeus, principalmente da Europa Ocidental, e alguns pontos da Ásia também. Mas
vamos aos problemas. Vamos ao ponto positivo. Ah, é uma fonte energética que não polui a atmosfera? Sim, com certeza não. Se não tiver um acidente. Tá? Porque se tiver um acidente nuclear, né, se tiver um vazamento nuclear, isso aí, com certeza, é um dos piores problemas que tem. E outra coisa é o lixo, né, o lixo nuclear. O que fazer com ele? Ele, por muito tempo, ele fica radioativo e você tem aí matéria-prima para fabricação da bomba nuclear. Então é preocupante. Que país é esse que está tendo acesso a essa tecnologia? Aqui no quadro, nós temos o ranking das maiores produções de energia nuclear do planeta, né? Levando em consideração que aqui nós temos um Japão, por exemplo. Ó, o Japão não tem petróleo, então tem que ficar com isso aí. O Japão não tem rios para você ter energia hidrelétrica, então, se não tem tu, vai tu mesmo, né? Aqui fala sobre suas vantagens, né? Você não tem aí lançamento de carbono na atmosfera, você não tem aí problema de provocar a intensificação do efeito estufa, mas se tiver um acidente, como aconteceu em 2011 com o Japão, é problema seríssimo, como aconteceu com Chernobyl, né, na atual Ucrânia, na época o país era a União Soviética. Então recomendo muito a você, quem não viu, ver a minissérie, se eu não me engano, é 5 ou 6 capítulos de Chernobyl, que eu acho que é na HBO. Chegamos até a conversar isso aí já. E falando nele, está aqui. Ó. Aqui fica a usina de Chernobyl, bem próximo da capital de Kiev, na Ucrânia, antiga União Soviética. Aqui o texto falando sobre o acidente também de Fukushima, né, quando houve uma tsunami no Japão, e essa tsunami atingiu duramente aí essa usina, provocando aí a destruição do reator, e com isso houve vazamento. Ali no Japão você teve uma associação de tsunami com terremoto, né? Não esqueça que uma tsunami é causador do terremoto. Tem gente que fala maremoto, né? Não é maremoto, é terremoto embaixo da água. E devido a esses acidentes, em alguns países, eu acho que não está escrito isso aqui, mas alguns países vêm desligando seus reatores, como é o caso da Alemanha, por exemplo. O Brasil ainda não vai desligar, porque o Brasil investiu muito na construção de Angra 1, Angra 2, que são as duas que estão em funcionamento. Temos aqui Angra 1, e Angra 2, e lá no fundo, Angra 3, que está se arrastando ainda, não se tem nem previsão de quando vai entrar em funcionamento. Então, não vai desligar isso aqui, porque isso aqui ainda não retornou o dinheiro que foi investido. Né? De repente, quando tiver retornado na forma de geração de energia elétrica, pode ser que o Brasil no futuro venha desligado. Falamos das fontes não renováveis, agora a gente entra nas fontes renováveis. Né? Então, todas aquelas que conseguem ter a renovação, não só as renováveis, mas como as inesgotáveis também. Tá? Então vamos aqui. Ó. Olha, cuidado com essa tabela, senão o pessoal fala assim, a energia renovável mais utilizada é do sol. Não, pelo amor de Deus, não é. Isso aqui é o crescimento médio das fontes energéticas, sinal que estão investindo mais nessa aqui, não que seja mais utilizada. O maior investimento está sendo na foto solar, né, na fotovoltaica. Então vamos de cabeça aqui para a energia hidrelétrica. Né? Então, o próprio nome diz, é a água, né, o grande gerador dessa energia. A água, passando pelas turbinas, vai ter aqui um movimento cinético, não é isso? Acho que é isso, né? Que depois desse movimento, essa energia cinética, né, da água passando pela turbina, que faz o gerador girar, e aí você tem a geração de energia. Coisas que são destaques desse tipo de usina. A implantação da usina é cara, demora aí 5, 6 anos, dependendo aí do dinheiro, claro, mas é muito caro. Mas a manutenção é barata, então é caro a implantação, mas a manutenção não. Tanto que você não vê tanta gente trabalhando assim na usina.
Depois de pronta, não precisa de tanto empregado, ela precisa de muito para fazer, né? Para construir. Isso depende, lógico, né? Isso pode ter valores completamente distorcidos, dependendo da região que você vai construir a usina. Então tem que ser muito bem estudado o local onde ela vai ficar, tá? Como a usina hidrelétrica depende do deslocamento de água para o seu funcionamento, aí você olha aqui, ó, você tem dois exemplos fáceis aqui. Eu escolhi mal o local para a construção da usina, aí construí ela aqui, onde a declividade do fundo vai fazer com que, para que eu tenha geração de energia, eu tenha que alagar uma grande área, para eu ter esse grande volume d'água. Mas reparem nisso aqui, a quantidade de água que tem aqui é a mesma que tem aqui. Mas reparem que os impactos ambientais que esta usina de baixo vai provocar é menor que a de cima, porque você vai ter uma coluna de água aqui maior e você não vai inundar uma área maior. Ou seja, os impactos ambientais vão ter, claro, vai ter inundação, vai inundar área de vegetação, vai tirar a população ribeirinha, vai mexer. Mas garanto a vocês que os impactos sociais e ambientais é maior na de cima do que na de baixo. E é exatamente isso que está escrito. Não, aqui não. É aqui, ó, tá vendo? Além dos custos, outra vantagem desse modelo está na questão ambiental, por conta do alagamento de áreas menores para a construção de reservatórios. Ou seja, se você usar esse modelo aqui, tá? Segundo modelo. O Brasil se destaca bastante porque, olha a vantagem aí, né? Mora num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Nosso clima é bastante chuvoso e nós temos aí a presença de um relevo aí de planalto que favorece bastante aí a possibilidade energética pela hidroeletricidade. Né? No ranking dos maiores consumos de energia hidrelétrica no mundo, nós temos a China batendo aqui, depois o Canadá, e nós somos o terceiro. Lembrando sempre que a China tem a maior usina hidrelétrica do mundo, né? Que é a usina de Três Gargantas, lá no rio Yangtze. Está aqui, ó, é isso aqui, ó, a usina é a única no mundo a superar a nossa, né? A Itaipu, no centro-sul brasileiro. Aqui fala de Itaipu, da nossa usina que é binacional, construída entre Brasil e Paraguai, onde 50% da produção energética fica para cada país. 50% para o Paraguai, 50% para o Brasil. É claro que o Paraguai não usa toda a energia que ele tem direito, né, os 50%, que é meio mesmo, tá? São 10 condutos forçados do Paraguai e 10 condutos forçados para o Brasil. Então, o conduto forçado são aquela tubulação que joga a água para passar pela turbina. Você está forçando a água a passar por aquele caminho. Né? São isso aqui, ó, os condutos forçados aqui. Então, como o Paraguai não usa toda a energia que tem direito, ele vende parte dela para o Brasil. Esse modelo, então, de central hidrelétrica é marcado pelo protagonismo na geração de energia, mas também por significativos impactos ambientais, como eu falei, né? Você pode acabar provocando aí extinção de espécies animais e vegetais, deslocamento de populações, impactos na atmosfera, porque você agora vai ter um espelho d'água muito maior do que apenas um rio, e aí você pode estar mexendo com o microclima no local ali. Você pode ter a água ficando aí mudando suas características, porque você vai ter alguns pontos de vegetação que vai ser inundada, esse material orgânico vai apodrecer e vai mexer consideravelmente com a qualidade daquela água ali, fazendo com que populações de peixes, ó, não fiquem ali. E aí isso você pode mexer com a população que vive da pesca, por exemplo. Tá? Biocombustíveis são aqueles que vêm da biomassa. Sabemos muito bem aí do álcool que vem da cana-de-açúcar. Né? Você tem biomassa aí com a mamona sendo usada, a mamona, girassol. A famosa lenha também, né? É a biomassa. Muita gente ainda cozinha na lenha. Mas o grande destaque quando se fala em biocombustível, a primeira coisa que vem à cabeça é o álcool. Né? O nosso álcool provém da cana-de-açúcar.
Mas se outros produtos você pode obter o açúcar também, como por exemplo a beterraba, então a beterraba pode também. Só que nós temos facilidade com a cana-de-açúcar. Os Estados Unidos já tem facilidade com o milho, então ele tira álcool do milho. Tá? Temos o biodiesel, né, que é a mistura do óleo diesel. Opa, aí já tem uma coisa diferente, né? Nós já temos a presença de um combustível fóssil, mas que vai estar misturado com óleos vegetais. Então, por isso, o biodiesel, certo? Né? Esse biodiesel aí, você vai falar assim, mas aí usa então petróleo. Usa. A menor quantidade, mas usa sim, tá? Então, os outros óleos podem ser de mamona e soja, dendê, girassol, como está escrito aí. Então, daqui a gente já vê esse crescimento, né, na produção de biodiesel. Então, se você vê um crescimento na produção de biodiesel, você pode, em contrapartida, ver uma redução da necessidade do uso de combustíveis fósseis, não é? E aí explica o porquê, né, que você encontra queda no preço do barril de petróleo, porque outras fontes energéticas estão sendo buscadas. Simples. Além de serem menos poluentes do que o petróleo, que é a gasolina, certo? Mas não esqueça que ainda é misturado. Os biocombustíveis apresentam como vantagem serem renováveis. Não esqueça que você pode plantar dendê, pode plantar mamona, álcool, cana, no caso, né? E necessitam de solos, e por necessitarem de solos aptos ao cultivo de alimentos para produzir energia. Isso é um problema. Entre os pontos problemáticos, é evidente que por necessitar de solos aptos ao cultivo, o cara, né, o agricultor, ele pode deixar de produzir, por exemplo, um alimento básico, para produzir um alimento voltado à obtenção da energia. Então, até o próprio cultivo da cana-de-açúcar. Você pode estar cultivando cana-de-açúcar, mas o que você quer fazer com ela? Eu quero produzir álcool. Ué, mas e o açúcar? Eu não quero produzir álcool. Então, isso pode ter um impacto negativo na economia. Por quê? Se você para de produzir o açúcar, a tua cana-de-açúcar para produzir álcool combustível, automaticamente vai começar a diminuir a oferta de açúcar no mercado. Diminuindo a oferta de açúcar, o preço sobe. E a gente sabe muito bem que nesse país, quem mais consome açúcar é a camada mais pobre da população. Pessoas ricas, né, com hábitos alimentares diferentes, pouco utilizam açúcar. Vai tomar um chá, um café com adoçante, né, a ingestão do açúcar é baixa. Mas aquela grande camada da população brasileira compra. E aí vai afetar duramente o bolso dela com a inflação. Né? Se eu deixo de plantar arroz, feijão, eu vou plantar cana-de-açúcar, olha o impacto social que essa minha decisão vai provocar no preço dos alimentos básicos no Brasil. Também tem esse problema aí, que é o que está falando esse texto aí. Agora, além desse problema, você tem que pensar nisso aqui, ó. Se você vai juntar, né, derivados de petróleo, também você tem que pensar nisso. Então, como assim também? Como é que eu posso ter um problema direto acontecendo? Vamos plantar cana em maior quantidade para gerar o álcool. Bacana, legal. Mas se eu falar que só isso já pode aumentar a poluição do ar com o uso de combustíveis fósseis. Como assim? Ué, se você tem agora mais fazendeiros plantando cana-de-açúcar, usando máquinas para fazer a colheita, olha aí, máquinas. Então eu estou usando o quê? Que combustível que eu vou usar no trator? Que combustível eu vou usar no caminhão? Eu não estou usando óleo, não estou usando álcool combustível. Eu estou plantando cana, mas eu não estou usando álcool combustível. Eu estou usando óleo diesel. Então, são esses problemas indiretos, né? Essa forma indireta. Você pode estar comprando material para trabalhar na fazenda, você pode estar comprando os insumos químicos, que alguns insumos químicos saem do petróleo. Não esqueça. Olha aqui de novo a gente voltando, parece que a gente toda hora volta no mesmo assunto. A produção nacional de biocombustíveis começou a ter destaque quanto? Década de 70, por causa da crise do petróleo. Repare que a crise do petróleo ela fica permeando diversos investimentos que o Brasil fez
na época, né, no campo da geração de energia. Em 75, de novo, a década, em 75, o governo brasileiro lançou o Pró-Álcool, que é a campanha, né, o programa do álcool combustível. Era um programa que o governo estava apostando, né, ele pediu ajuda das indústrias automobilísticas para poder ter um motor que pudesse usar o álcool. A indústria automobilística não deu tanta ideia, não. Quem deu ideia para o governo brasileiro foi a Fiat. A Fiat lançou o primeiro carro movido a álcool, que foi o Fiat 147. Mas isso não causou tanto impacto. Por quê? Porque quando você tem, passou 73, 75, você tem ali um período ali que não mexe tanto. Chega a 79, vem a segunda crise do petróleo. Né? A segunda crise do petróleo, aí já vem uma discussão um pouco maior. Mas, por causa da crise do petróleo, o que aconteceu principalmente naquela primeira metade ali dos anos 80? Por causa da crise do petróleo, boa parte do mundo entrou em crise. Foi chamada década perdida. Né? Então, até a segunda metade, nós tínhamos aí uma participação, né, de carros a álcool no total dos veículos do Brasil, uma meta muito boa. Mas quando chega da metade dos 80 em diante, você já tem uma mudança acontecendo, por causa justamente dessa crise, de 85 em diante. Nós temos problemas seríssimos, o açúcar estava muito caro, estava muito valorizado, e aí, estando muito valorizado, o que vai acontecer? Aquele cara que curioso, ele mesmo criou armadilha para ele, né? Porque ele começou não vou dizer armadilha, mas ele vai mudar de lado, porque durante muito tempo ele deu atenção na produção de álcool, que era o que o governo brasileiro queria. Lembra que eu falei da falta de açúcar? Você tem aí um açúcar ganhando valor pela falta dele. Imagina bem você, que produz cana-de-açúcar, que está dando atenção para o açúcar, para a cana-de-açúcar virar álcool. Você deixou de produzir açúcar. O valor do açúcar começa a subir. Vai chegar uma hora que você, produtor de cana-de-açúcar, vai falar, não, vou deixar de plantar para virar álcool e eu vou plantar para vender para refino de açúcar. E aí o que vai acontecer com o álcool? Vai diminuir. O álcool vai diminuir, a produção de álcool diminui. O que acontece com o valor do álcool? Sobe. A famosa lei da oferta e da procura. O valor do álcool subindo, aquele cara que tinha o seu carro a álcool, percebendo agora que o álcool está chegando com um preço muito perto da gasolina, o que ele vai fazer? Ele não vai pensar duas vezes. Mas por quê? Por que ele vai trocar o carro a álcool por o carro a gasolina, se o álcool continua mesmo assim sendo um pouco mais barato? É simples. É porque o álcool, ele consome mais. Ele tem maior poder, tá? A queima do álcool tem mais poder de octanagem do que a queima da gasolina. E por ter esse maior poder de octanagem, de queima, ele vai acabar mais rápido. Então não vai compensar. É melhor você botar gasolina, porque agora essa conta não bate. Porque a diferença tem que ser de 70%. Se a diferença for de 70%, aí vale a pena. Menos de 70%, vale a pena. Se passar de 70%, ou seja, quase não tiver diferença, aí não compensa não. Foi o que aconteceu. Então a gente pode dizer que no final dos anos 80 aí, praticamente a população que tinha seu carro a álcool começou aliado a esse lance do valor da inflação, a gente tem um questionamento. Eu falei diversas vezes que a crise do petróleo provocou crise. Provocou crise no governo. Se era o governo que subsidiava o agricultor para ele plantar para o álcool, o agricultor estava de boa, ele recebia o subsídio. Com a crise que se instalou no mundo na década de 80, o governo não começou, ele deixou de chegar junto com esse subsídio. Por isso que esse agricultor, ele vai, vocês não vão me ajudar mais não no programa do álcool, que é a menina dos olhos de vocês? Ah, legal, bacana. Parei. Vou produzir para
para ter açúcar, porque eu vou ganhar mais dinheiro. E aí você vai ter esse problema aí, ó, exatamente o que está escrito aqui, ó. O Brasil reduziu sua capacidade de subsidiar produtores, tá? E se você tem, né, a Petrobras do outro lado, né, elevando o preço, né, do petróleo por causa da crise do petróleo, então está ganhando dinheiro, eles vão passar a investir basicamente no petróleo, né? Vai buscar pré-sal, eles não vão se preocupar tanto assim com álcool, não. Petrobras, não. O que vai acontecer na década seguinte, em 90, década de 90? Né? Olha só, apesar dos anos 90 terem significado abandono e sucateamento da produção nacional de biocombustíveis, uma nova onda de crescimento ocorreria a partir dos anos 2000. Eu não concordo muito com isso aqui, não. Já falo até que na década de 90 já tem uma mudança também. Porque na década de 90, em 1991, foi quando aconteceu a Guerra do Golfo. Quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait para controlar a produção de petróleo. O valor subiu. O valor disparou no mundo, porque mais uma vez houve redução na oferta de petróleo. Mas como a Petrobras estava percebendo que podia ganhar dinheiro com esse aumento do petróleo, ela continuou naquilo ali. Mas a situação piora mais ainda no início dos anos 2000. Por quê? O mundo vai conhecer a face do terror. Né? Atentado das Torres Gêmeas em Nova York. Logo depois, 2 anos depois, você vai ter a invasão do Iraque. Então, aquela região, né? Aqueles conflitos acontecendo na região do Oriente Médio. Né? Esse discurso, junte-se a isso, o discurso que toma conta do cenário ambiental até hoje, que é o aquecimento global. Opa, aquele papo do Brasil de produção de álcool combustível começa a ser visto por outros países também. E principalmente quem? Pelos Estados Unidos. Então agora sim, esse álcool vai ganhar força e não vai sair mais não. Porque no início, né, do programa do pró-álcool, muitos países viravam a cara para o Brasil por causa disso. Os Estados Unidos mesmo foi um. E aí quando os Estados Unidos, né, a maior potência do mundo, começa a investir na geração de produção de álcool pela transformação do milho, essa indústria automobilística vai comprar essa ideia bonitinho. E aí nossos carros melhoram. Por quê? Porque tem investimento. Antigamente o carro nacional movido a álcool, nossa senhora, uma tristeza. Você tinha que ficar injetando gasolina direto de manhã. Você escutava vizinho, você sabia direitinho o vizinho que tinha carro a álcool. Porque ficava virando a chave até ele pegar. Até o famoso aquecer o carro. E hoje não, o carro a álcool hoje é tranquilo, é de boa. Porque a tecnologia mudou consideravelmente. Então, como eu falei, né, toda aquela questão da grande estabilidade da região do Oriente Médio e o discurso ambiental por causa das mudanças climáticas fizeram com que os biocombustíveis renascessem das cinzas como alternativa energética. Tá? Aqui nesse quadro diz, né, que além dos fatores financeiros e ambientais que explicam esse crescimento, também pesa a questão tecnológica. O Brasil se destaca atualmente não só na produção da matéria-prima, ou seja, da cana-de-açúcar, mas também dos próprios biocombustíveis. E dos biocombustíveis, mas também no desenvolvimento de motores aptos à sua utilização. Ou seja, o Brasil, além de ter a matéria-prima, ele também investiu na tecnologia. E aí, com isso, ele pode vender essa tecnologia. Simples assim. Né? Ele pode vender máquinas que podem trabalhar aí com biodiesel de cana, de girassol. Daqui a pouco vai ter, sei lá, de azeitona também. Então daqui você consegue enxergar também essa evolução no processamento de cana desde lá dos anos 2000, só cresceu, né? Apesar da relação positiva com o mercado externo, vale ressaltar que em muitas regiões brasileiras isso não se reflete no consumo interno nas bombas de combustíveis. Claro, o fato é explicado pela alta flutuação do preço, que esses biocombustíveis sofrem em virtude de quê? Concorrência, safra, tudo isso acaba influenciando. Né? De repente, a safra diminuiu e aí o preço vai subir. Então,
não são preços mais estáveis, eles são bem estáveis aí, né? Então acaba dificultando você ter uma maior aceitação por parte da população, né? Fontes alternativas. Quando classificamos uma fonte energética como alternativa, isso não quer dizer que sobre sua capacidade de atender a demanda, né? Claro que não. Quando você fala aí da fonte alternativa, você tem que pensar o seguinte: ela é alternativa a quê? Tudo que você fala que é alternativa é em relação a alguma coisa. Então, se nós temos as fontes tradicionais, podemos ver que essas fontes alternativas seria mais fácil você falar assim: ela não é alternativa, ela é complementar. Por que ela vai ser complementar? Porque um parque eólico desse aqui, bonito, né? Um parque eólico desse. E se o vento parar? Não tem a produção energética, né? Não vai acontecer isso aqui. Então, ainda existe o forte predomínio das fontes tradicionais, né? Principalmente dos combustíveis fósseis, da energia hidráulica, mas também a gente vê essas alternativas chegando como um algo a mais, vamos dizer assim. Então, está aqui como exemplo citado no texto, né? A energia eólica é um bom exemplo disso, que apesar de gerar pouca energia se comparada com as fontes convencionais, e depender de muitos fatores naturais, ela acaba se expandindo, ela está se expandindo. Eu vou ver se eu tenho um videozinho aqui, né, que eu vi anteontem, da nossa usina que tem lá no Nordeste. Tem uma lá no litoral nordestino lá. Não esqueça que o litoral nordestino é a região que recebe os ventos alísios. Vento aberto, então um ótimo local para você ter uma usina eólica, tá? No sul também tem área de recepção boa de vento na região ali do trópico, são áreas que ventam bastante, então é vantajoso. Olha aqui a expansão do sistema aqui no Brasil, ó. Como que a partir daqui, ó, de 2014, né, isso foi ganhando mais impulso ainda. Então, olha só, aumenta a biocombustível, aumenta a utilização da usina eólica, daqui a pouco vai vir a solar. Aqui no Brasil nem tanto, né? Mas já temos algumas coisas. Isso vai explicando por que a dependência em relação ao petróleo está diminuindo também. Outras usinas, então, alternativas. No caso da solar, nós sabemos muito bem qual é o grande problema da energia solar, né? Uma coisinha chamada noite, não vai ter. O investimento nesses painéis aqui é muito caro, né? Tem países que não vão ter quantidade de investimento nisso. Agora, lógico, uma fonte energética aí que é limpa, é gratuita, está lá bonitinho todo dia. Podemos dizer, então, que ela é inesgotável, né? É uma esperança para o futuro? Com certeza. Acho que eu estou vendo um filme futurista aí. O mundo só usando fonte de energia alternativa. Além das mencionadas, é possível citar a energia maremotriz. O nosso Brasil, nosso paizão aí, tem um litoral de mais de 7 mil quilômetros, né? A possibilidade de usar a maremotriz é muito grande. Agora, esbarra aqui, ó, energia geotérmica. Essa aqui não tem condição da gente ter, porque nós estamos no centro de uma placa tectônica. Quem mais tem essa possibilidade é quem está próximo à beira delas. Todas essas fontes possuem relevância e não devem ser desprezadas, mas muitas delas ainda precisam, né, demandam um equilíbrio de custo-benefício. Professor, poderíamos ter aproveitamento da energia geotérmica? Poderia, né, se nós perfurássemos a crosta até chegar perto do manto e aí injetássemos água lá, essa água ia aquecer e você puxava ela na forma de vapor. Temos necessidade disso? Não. Por que nós não temos? Porque nós somos um país gigantesco, com diversas possibilidades, mais fáceis e mais baratas. É isso que explica. Entendeu? Aí você vai entender por que o Japão ainda tem energia nuclear, mesmo sabendo que pode ter terremoto lá e ter vazamento. Sim, só que a possibilidade dele de ter usina hidrelétrica é praticamente nenhuma. A possibilidade dele de ter aproveitamento energético pelo petróleo é nenhuma. Então, ele tem que ir pelo que ele pode acontecer, igual a Islândia. A Islândia é o país que tem uma produção de energia elétrica fantástica pelo uso da energia geotérmica. Sim, a Islândia está em cima de duas placas tectônicas. No encontro de duas placas tectônicas, é fácil para ela ter acesso a isso. Para a gente, não tem.
Temos aqui um texto sobre usinas de Belo Monte, né, uma gigante também aqui construída na região norte e que vai ter aí a terceira maior produção energética do mundo aí, chegando perto aí da produção de Itaipu. Ela vai ficar em terceiro lugar. Então depois vocês fecham isso aí. Valeu? Esse videozinho fica por aqui. Acabou a aula. Um abraço para vocês. Fica com Deus. Fui!